e o seu amor dura para sempre. De geração em geração, Ele é tão bom. Vamos todos cantar. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele é a minha provisão, nele eu tenho tudo. És tão forte, és tão forte, poderoso. És tão lindo, és tão lindo, meu amigo, minha porção, meu galardão, a riqueza do meu coração, dono de mim, dono de mim, maravilhoso, Ele é glorioso, Rei dos reis, meu irmão, vive em mim. Elevo meu canto, o canto dos santos. Bondade, verdade me seguirão até o fim. Maravilhoso, maravilhoso, Ele é glorioso, Rei dos reis, meu irmão, vive em mim. Levo o meu canto, o canto dos santos. Bondade, verdade me seguirão. Bondade, verdade me seguirão. Bondade, verdade me seguirão até o fim. O Senhor é bom, o Senhor é, o Senhor é bom demais pra mim. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom demais. Vamos cantar mais uma vez. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom demais pra mim. Deus é o meu Pai, que nunca me abandona, meu grande Pai, sempre está comigo. Ele é, Deus é o meu Pai, que nunca, grande Pai, meu grande Pai, sempre está. Ele me chama, Ele me chama pelo meu nome. Ouço sua voz, conheço e sigo.
Ele me chama sempre de filho. A sua alegria é ter comunhão comigo. Deus é o meu, que nunca me abandona. Meu grande Pai sempre está comigo. Ele é, Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Meu grande Pai sempre está comigo. Nós chamamos, Pai, amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra, amamos o Teu caráter. Te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Senta no seu lugar. Obrigado, grupo de música. Eu vou pedir para você permanecer, tá bom? Que honra, meus irmãos. Que privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Me sinto tão encorajado, potencializado quando eu tenho o privilégio de estar aqui em Campina Grande, tanto nas conferências, como também nessa igreja local, que é uma referência para tanta gente. Quero expressar aqui a minha honra ao meu amigo Tiago e a Juliana e sua família. Vocês têm um pastor e uma família pastoral maravilhosa. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Ter tempo com eles é ser refrigerado por dentro. E eu estou sendo muito refrigerado nesses dias, com tanta gente. Eu me sinto muito encorajado aqui. Amém? Bom, meu nome é André Martins, eu sou lá de Natal, Rio Grande do Norte. E eu tenho o privilégio de servir ao Ministério Verbo da Vida já há 26 anos. A gente está lá em Floripa, pastoreando uma igreja linda. Sou casado com a Bia há 17 anos, pai do Benício, 9 anos. E eu quero aqui expressar a minha gratidão por essa igreja que eu amo tanto, lá em Floripa. Eu tenho certeza que eles estão me assistindo, amém? Quero também expressar a minha alegria de poder compartilhar com vocês algumas coisas. Eu me considero um ministro multifacetado, ou seja, eu me expresso de várias formas, seja pelo pastoreio, seja pelo ensino, seja pela música, seja pelos livros, escrevendo. Eu estou tendo o privilégio de lançar o meu mais novo livro, saiu esse mês, O Novo Você, Você Já É o que Tanto Deseja Ser. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: ei, você já é o que você tanto deseja ser. Se você quer saber um pouco mais sobre o que você é, adquira o livro, tá bom? Esse livro fala sobre identidade em Cristo, é uma síntese da matéria Realidades da Nova Criação. E tudo nesse livro tem uma inspiração, desde a capa, desde a digital que está aqui de forma sensorial, e desde essa foto aqui atrás, que é metade do meu rosto. E de forma intencional o Senhor me inspirou a colocar essa foto, para colocar ênfase numa marca que ficou em mim. Eu não sei se você sabe, ano passado eu fiz a cirurgia para a retirada de um tumor maligno no meu cérebro. E com essa retirada ficou um afundo aqui no meu crânio, uma marca. E o Senhor me inspirou a colocar essa foto para lembrar as pessoas que o passado delas pode até ter marcas, mas elas não são o seu passado. Elas são novas criaturas. Que você seja abençoado e inspirado com a leitura desse livro. No final eu vou estar lá no Verbo Shop para dedicar o livro e te dar um abraço. Vai ser uma honra. Amém? Levanta a tua Bíblia, vamos fazer uma confissão de fé, com toda alegria e confiança. Diz comigo: essa é a minha Bíblia, a poderosa palavra de Deus, a verdadeira, infalível, imutável palavra da fé. Eu sou o que ela disse que eu sou, eu tenho o que ela disse que eu tenho, eu posso o que ela disse que eu posso, e nunca mais a minha vida será a mesma. Eu quero que você fale agora comigo o que eu falo para o meu filho Benício há 9 anos. Eu olho para ele todos os dias e digo isso que eu vou pedir para você falar. Diz comigo: eu sou forte, inteligente, obediente,
feliz, animado, motivado, inspirado, criativo, produtivo, bem-sucedido. Eu sou o melhor de Deus andando sobre a terra. Você pode fazer um barulho bom? A mim me foi dado essa responsabilidade de dar continuidade àquilo que a gente está aprendendo nesse mês, no mês da família. E saltou no meu coração compartilhar com vocês um título de uma mensagem que subiu dentro de mim nesses dias. O extraordinário no ordinário. Fala comigo, o extraordinário no ordinário. E aqui eu vou falar de forma bem prática e objetiva da nossa vida comum no lar, da nossa vida familiar, da vida que se chama hoje. Eu quero, debaixo de inspiração, poder provocar você a trazer uma nova forma de perceber a vida que você tem, trazer uma nova perspectiva, para que você aprenda a valorizar mais o tempo que se chama hoje, para você aproveitar o seu tempo com sabedoria, com aqueles que o Senhor te deu a responsabilidade de cuidar e de viver. Amém, irmãos? Eu tenho um pouco de história no contexto da minha vida familiar. Eu sou filho de pais separados. Tenho muita gratidão pelos meus pais, por tudo que eu vivi com eles de bom, e de forma sincera e honesta, o que eu carrego dos meus pais é só as tenras lembranças, os melhores momentos da minha vida com eles. Mas não tem como a gente não lembrar de coisas que nos marcam e que de alguma forma nos molda. De forma prática e objetiva, todo mundo aqui tem a sua história, o seu background, alguns desafios, talvez alguns traumas, marcas, e só a beleza do Evangelho para mudar a nossa vida e trazer uma nova forma de viver a vida. Não é assim? Eu, muito cedo, me lembro, eu cresci na década de 80, e naquela época a inflação era muito instável. Meus pais não tinham casa própria, então a cada 6 meses, 1 ano, a gente tinha que se mudar de cidade, se mudar de bairro. Isso aconteceu durante anos, durante a minha infância toda. De uma certa forma, isso me marcou com um senso de insegurança, de não ter com que me agarrar. Foi aos 12 anos de idade que eu experimentei a tristeza. Meus pais iam para São Paulo, eu morava em Sorocaba, interior, durante 6 meses. Eles não podiam estar com a gente porque uma porta se fechou de trabalho, eles tinham que ir para São Paulo, trabalhar na noite como músicos profissionais. E eu ficava com minhas irmãs e uma secretária do lar, e às vezes passava 2 semanas sem ter eles por perto. E aquela insegurança, se eles iriam voltar ou não. Como seria a minha vida sem eles? Isso de alguma forma moldou a minha vida até um determinado momento. E você vai entender por que eu estou compartilhando essa experiência. Porque por mais que eu tenha vivido isso, o Evangelho, ele reorganiza os porquês da nossa vida. Ele faz a gente olhar a vida, mesmo aquilo que nos machucou, que nos marcou, debaixo de um novo prisma, de uma nova cosmovisão, a gente passa a ver a vida de uma forma diferente. Eu, quando lembro dos meus pais, eu só tenho gratidão, de verdade. Não tive uma amnésia ao ponto de esquecer o que me aconteceu, mas não me machuca mais. E mesmo aquilo que eles não puderam me dar, eu faço questão de me lembrar só daquilo que eu recebi de melhor. Porque no final das contas, as pessoas só dão o que elas têm. Eles só deram o que eles tinham de melhor. Eu quero encorajar você a, quando lembrar dos seus pais,
Não importa o que eles fizeram, não importa quem eles foram, eles só deram o que tinham de melhor. E quando eu olho a minha vida dessa forma, eu faço questão de trazer à memória as coisas que me marcaram positivamente. Porque eu recebi dos meus pais uma herança, um legado. E isso de alguma forma se tornou para mim um dos propósitos da minha vida como marido, como pai, como filho de Deus, como servo de Cristo. Você está aqui comigo? Oh, aleluia. Quando a gente pensa na palavra extraordinário, a palavra extraordinário literalmente significa além do usual, algo excepcional, que supera a medida comum. E é natural para a gente, cristão, nascido de novo, filho de Deus, desejar o extraordinário na nossa vida. A gente quer o extraordinário na vida espiritual, a gente quer o extraordinário na saúde, a gente quer o extraordinário no casamento, a gente quer o extraordinário nos negócios, nas finanças, no chamado, a gente quer o sobrenatural dos milagres. E tudo isso é válido, tudo isso é importante, tudo isso é relevante, tudo isso é salutar. Mas eu tenho aprendido nos últimos dias a ver beleza na vida comum e ver o extraordinário, o sobrenatural na vida ordinária. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, eu quero que você leia comigo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A Bíblia diz assim: maridos, igualmente vós, vivei a vida comum do lar. Fala comigo, vida comum do lar. Como é que a gente vive a vida comum do lar? Com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai com dignidade, porque vocês sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. E eu sei que quando a gente lê essa passagem, herdeiros da mesma graça da vida, a gente pode pensar na graça como um aspecto da graça salvífica, da graça capacitadora, mas eu quero também trazer uma nova perspectiva da graça comum, a graça da vida, a graça de existir. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, vê se ele está com cara de graça, de existir, ou está no modo sofrência. E esse texto ele está dentro de um contexto conjugal. Mas a gente pode ler essa passagem e entender que a vida comum e a graça da vida que a gente recebeu tem a ver com a beleza da vida compartilhada, a alegria do matrimônio, a graça de construir uma vida, uma família juntos. Você está aqui comigo, irmãos? E nos últimos tempos, a minha maior alegria não está sendo ver as coisas miraculosas, embora eu possa ver. Mas eu estou vendo, irmãos, a alegria de viver a vida diária, a beleza da rotina, a alegria de levar meu filho para a escola, a alegria de ir para a academia com a minha esposa, a alegria de fazer as compras e trazer provisão, a alegria de planejar a vida que está por vir. E parece que de uma forma quase que imperceptível, a gente perdeu a beleza da rotina, a beleza da vida diária, que muitas vezes é cansativa, que muitas vezes é entediante, que muitas vezes é chata, que muitas vezes é debaixo de pressão, de boleto para pagar. Mas você já parou para pensar que aquilo que você faz hoje
foi a sua oração do passado? Foi que um dia você creu, desejou, sonhou? Eu me lembro uma vez, recém-casado, você sabe que quando a gente casa, os boletos aumentam, né? Eu tinha uma lógica, eu vou dar um exemplo. Na época, eu imaginava que se eu vivia com X, casado era só 2x. Mas não era 2x, era 5x. E toda vez, olha a minha mentalidade, eu dizia, Bia, isso era 2009, recém-casados. Na época eu vivia com R$300, eu dizia, olha, se com R$300 eu vivo, com 600 vai dar os dois. Eu dizia, Bia, R$100 cada semana no supermercado. E ela sempre trazia o dobro. Eu dizia, meu Deus do céu, era briga toda hora. Meu Deus, como eu fiz a minha esposa sofrer. E eu ficava irritado porque eu estava gastando muito com aquilo que um dia era um sonho para mim. Ter uma casa, ter um lar. E naquela época não tinha praticidade do aplicativo para a gente ter um aplicativo do banco e fazer todos os pagamentos de uma vez só. Então eu recebi o boleto do aluguel, o boleto da luz, o boleto do telefone, o boleto do cartão. Era tanto boleto. E eu tinha que passar uma manhã inteira indo de um banco para outro fazer pagamento. E me deu uma raiva tão grande. E eu falei, eu estou cansado, eu estou irritado, que raiva, está pagando tanta conta. E dentro de mim eu vi, ainda bem que está pagando. Eu me arrependi e falei, pai, obrigado, estou pagando. Talvez, só talvez, você perdeu a satisfação, a beleza, a alegria de viver a vida comum. E você está sempre desejando algo sobrenatural na sua vida, mas está perdendo a vida que é. Está desvalorizando aquilo que também é santo. E o meu desejo nessa noite é provocar você a ajustar a sua visão, a limpar os seus óculos e a começar a ver o extraordinário no ordinário. Vocês estão comigo? Quando essa consciência começou a me dominar nos últimos tempos, e essa percepção ela fica aguçada por alguns motivos. Há uma passagem lá em Salmos capítulo 90, versículo 12, quando Moisés diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. E Moisés não estava falando de você ficar contando literalmente, hoje é segunda, amanhã é terça, 1, 2, 3... Não, ele estava falando de perceber, de discernir, de compreender a vida. Sabe por quê, gente? Porque a vida é um sopro. Hoje é, amanhã pode não ser. E só talvez você está vivendo num modo tão automático, tão acelerado, que você não tem mais alegria na vida ordinária. E por mais que você possa crer e esperar por momentos sobrenaturais e extraordinários, a vida não acontece nesse lugar, a vida acontece no ordinário. Nesses últimos dias, possuído dessa revelação, buscando no Senhor essa inspiração, há uma passagem lá em Efésios capítulo 5, que eu quero ler com você rapidamente. Efésios capítulo 5, no versículo 15 em diante. Pode parecer que não tem nada a ver com o contexto do que eu estou ministrando, mas você vai perceber que vai se conectar. A Bíblia diz assim, portanto, eu vou ler na minha versão King James, estai atentos
para que o vosso procedimento, fala comigo, procedimento, está falando de modo de vida, estilo de vida, não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Por quê, gente? Porque os dias são maus. E a pergunta que eu faço a você é: você tem aproveitado bem cada oportunidade de viver a sua vida? Ou você entrou no modo rotina, natural, que te leva a uma falta de percepção espiritual, de leitura espiritual, de inspiração, e você só vive para pagar conta? Num trabalho que você não gosta, numa casa que você suporta, num casamento que você aguenta, em relações que para você não faz diferença. É possível aprender a viver uma vida comum de forma incomum. Mas para isso, a gente não pode fazer o que Paulo está dizendo: não seja insensato. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele. E a gente é nordestino, a gente pode falhar dessa forma. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diz para ele: não seja bestalhado. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, versículo 17, não sejais faltos de juízo, ou seja, não seja tolo, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E normalmente a gente fica sempre pensando em procurar compreender a vontade do Senhor, no que diz respeito a uma direção muito específica da nossa vida. E que pode acontecer. Mas você sabia que na sua rotina Deus tem uma vontade para a sua vida? Que quando você está na sua casa, com os seus filhos, com a sua família, Deus tem uma vontade para a sua vida? No seu trabalho, nas suas relações interpessoais, Deus tem uma vontade para a sua vida. Mas se não buscar compreender, você vive escravo do seu passado. E suas reações nas relações, elas são apenas resultado das dores que você não tratou. Mas se a gente busca compreender a vontade de Deus, na vida que é, a gente passa a ver beleza, a gente passa a ver o melhor das pessoas, a gente se percebe diferente. E aí depois dessa passagem, Paulo começa a nos ensinar como é que a gente compreende a vontade do Senhor. Não se embriagando com vinho, no qual há dissolução, mas sendo cheios do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração. Mas talvez você não vai conseguir fazer isso só no dia de culto. E talvez você está desejando tanto viver o sobrenatural no ambiente de culto, e é claro que a gente pode viver o sobrenatural no ambiente de culto. Há uma unção coletiva, existem coisas que só acontecem no ambiente chamado igreja local. Mas que tal você começar a ficar embriagado lavando a louça? Eu me lembro uma vez, isso há muito tempo atrás, eu estava fazendo o Rema, 2001, e eu estava mal, quebrado, emocionalmente quebrado, sem perspectiva, usando as calças emprestadas do meu pai, limitado, ia para o Rema com a passagem da ida, sem ter a passagem da volta.
morava numa edícula com meu pai, limitado. A separação dos meus pais trouxe muitas dores na vida prática da nossa família. Mas eu estava aprendendo a matéria justiça de Deus. Eu estava aprendendo fundamentos da fé, aprendendo como ser guiado. E lá estava eu lavando a louça, e eu tinha acabado de conhecer um cantor chamado Darryl Evans, e ouvi uma canção chamada Abraçaremos, Abraçaremos Seu Mover. E eu estava lavando a louça e chorando, porque enquanto o cantor estava cantando, ele estava dizendo: abraçaremos, abraçaremos o seu mover, abraçaremos, abraçaremos o seu amor. E eu lavando a louça, ansioso, preocupado, medroso, irritado, frustrado. E dentro de mim, abrace o meu mover. E eu, Senhor, eu não sei abraçar o seu mover. Eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem para isso. Eu não estou alegre. Mas eu já tinha aprendido que eu poderia provocar a presença. Então, lavando a louça, eu comecei a orar em línguas. Roxo mamamacoso, mandro lovrocose, erararacosinjo de vos manai. Mas enquanto eu persistia nesse ambiente de oração em línguas, de louvor, de salmos, hinos, cânticos, reorganização interior, força, ajuste, vontade de viver. E aí é uma parte da canção que diz: ó Deus, seja Deus e nós, teu povo de louvor, dançando e cantando diante de ti. E eu falei: meu Deus, será que eu posso dançar e cantar diante dele agora? E dentro de mim, comece a dançar. E eu comecei a dançar naquela cozinha, irmãos. E a tristeza, a frustração, a dor foi embora, porque não existe depressão, tristeza, ansiedade que resista a um ambiente de louvor, de gratidão. Talvez o que você está precisando, irmãos, para mudar o ambiente da sua casa, é só começar a praticar o que você já sabe. Você pode fazer sempre as coisas de duas formas. Porque todo mundo tem perspectiva. A forma como você enxerga a vida. Você pode estar lavando a louça e reclamando porque está lavando. Ou você pode se lembrar, porque você só está lavando porque comeu. Tem comida na mesa, irmãos. Você pode estar reclamando que tem que estar arrumando a casa. Ou você pode lembrar que tem uma casa. Você pode estar dirigindo, reclamando do trânsito. E agradecer a Deus, porque pelo menos você tem um carro para estar no trânsito. Garanto a você que é melhor do que pegar um busão lotado, fedorento. Na minha época, Mas mesmo no busão, te dou graças, Pai. Esses dias, eu compartilhei hoje pela manhã na reunião de liderança. O Senhor tem restaurado a minha vida, porque eu estou aprendendo a ter alegria na vida diária, na rotina. Porque quem foi André? Filho de pais músicos que não tinham rotina. Eu passava a madrugada esperando meus pais, porque eu não sabia se eles iam chegar da noite. Sempre dormindo tarde. Então para mim sempre foi um desafio, rotina, disciplina. Mas como é bom, irmãos, acreditar que Deus é poderoso para restaurar o que um dia foi uma dor.
E hoje eu acordo todo dia 6, 6:30. Tenho o meu devocional. Levo o meu filho na escola, vou para a academia, volto, tomo café, começo o meu dia. E nesses dias, fazendo essa rotina comum. Tem alguma coisa espetacular, extraordinária nisso? Não. Mas a forma como você faz isso pode se tornar extraordinário. Eu levando meu filho junto com minha esposa para a escola, dirigindo, me divertindo com meu filho, rindo, fazendo bobeira, porque a gente se diverte muito. Minha sexta linguagem do amor é implicância. Eu só implico com quem eu amo muito, que eu tenho liberdade, sei que não vou ser julgado, criticado. Então eu me permito. E brincando com ele, parece que eu comecei a ver tudo em slow motion. Uma câmera lenta. Eu dirigindo, vendo meu filho rir, se divertir, minha esposa bem, o dia lindo. E veio aquela presença me enchendo de gratidão, me enchendo de alegria. E eu pensei comigo, com os meus botões, se tem vida melhor do que essa eu não conheço. Eu estava na vida rotina, da vida diária, mas consciente da presença. Irmãos, eu declaro em nome de Jesus, você vivendo a sua vida comum do lar, cheio da presença, cheio da consciência da bondade de Deus, da fidelidade do Senhor, possuído de gratidão, possuído de gratidão pelo que tem. Já parou para pensar que um dos maiores motivos da nossa irritação, do nosso mau humor, irmãos, viver de mau humor é um problema. Sabia? Deus não tem isso para nossa casa. Deus não tem gritaria para nossa casa. A gente não precisa viver no modo estressado, irritado. Mas já parou para pensar que um dos motivos da gente viver assim é porque a gente sempre está correndo atrás de algo que a gente não tem e esquecendo do que já possui? Eu quero te encorajar a você aprender a perceber o que você já tem e ser grato por isso. Eu estou terminando, mas eu quero lembrar e compartilhar com você algo da minha vida, tão tenro, tão singelo. Eu me lembro da minha família, do meu pai e da minha mãe, quando eles aceitaram a Jesus. Foi no ano de 1988, no Rio de Janeiro, numa igreja, no momento do louvor. Eu tenho essa imagem viva, 6 anos de idade eu tinha. Meus pais chorando avidamente, quebrantados e recebendo Jesus no louvor. Eu vi meus pais pegar todas as suas drogas. Meu pai cheirava, fumava, bebia. E ele pegou todas as drogas, jogou no vaso sanitário e falou: enquanto eu tiver fôlego de vida, nunca mais eu coloco isso na minha boca. E a partir de então, eu vi o meu pai fazendo coisas que para mim se tornaram um modelo, uma baliza da vida que eu queria ter na minha vida. Todos os dias de manhã, 5 horas da manhã, meu pai acordava e ia caminhar. E nessa 1 hora de caminhada, ele sempre estava cantando louvores. E às vezes ele me chamava e me levava com ele. Eu tinha 9, 10 anos. E ele era compositor e ele começava a cantar as canções que ele fazia para o Senhor. Tem uma que eu me lembro até hoje. Caminhando com Jesus eu vou para onde Ele me levar. Ele é a minha alegria, Ele é o meu caminhar. Jesus
Jesus, Jesus veio nos salvar. Jesus, 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 vamos te adorar. O que é que eu faço com meu filho hoje? Às vezes eu pego ele e diz: Benício, vamos dar uma caminhada. E eu começo a cantar. Caminhando com Jesus eu vou. Meu pai não me deu uma herança de carro, de uma faculdade, de uma casa, de uma poupança. Mas Ele me deu uma herança. Ele amou o Senhor. E Ele me ensinou a amar o Senhor. Eu não vi meu pai vivendo coisas milagrosas. Nós fizemos o Rema juntos, nos formamos juntos, vivemos todos os desafios juntos, mas eu vi meu pai viver o ordinário de forma extraordinária. Talvez o que o seu filho mais está precisando não é você tão fora de casa, tão ocupado, tão irritado pelo que não tem, mas é a presença do agora, é a celebração das coisas boas do que você já tem, é você fazer aquilo que Deus inspirou o povo de Israel a fazer em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, eu quero ler com você. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Às vezes eu acordava de manhã, meu pai já tinha ido para a academia, já tinha lido a Bíblia, já tinha tomado café, e eu acordava com o som do violão dele, cantando, ministrando, adorando ao Senhor. Qual foi a imagem que ficou no meu coração? O prazer de amar a palavra. Meu pai amava futebol, era quase no limítrofe do vício, mas era bem pouquinho, mas estava aqui, ó. Ele era ABCdista, eu sou de Natal, time lá, o ABC. E todo domingo a gente ia assistir ABC e América. Ele me levava para o estádio, mas quando dava metade do segundo tempo, ele me tirava do estádio. Filho, vamos. Por quê? Porque eu tenho um compromisso na igreja. Ele tocava no louvor, minha mãe cantava no louvor, na Batista, e a gente saía mais cedo, para o meu pai chegar mais cedo, ensaiar, preparar o som, tocar. O que aquilo me ensinou? Meu Deus, meu pai ama tanto o ABC, mas ele ama mais o Senhor. E eu te pergunto, irmãos, que memórias você está criando na vida dos seus filhos? O que está sendo falado na mesa sobre a igreja, sobre as pessoas? Eu me arrependo tanto, mesmo casado, ministro do Evangelho, pastor. Quantas vezes eu errei de estar no lugar físico, mas não estar presente. Há alguns anos, eu luto para vencer a necessidade de estar toda hora com o meu celular. E a gente tomou uma decisão, quando a gente senta na mesa, o celular não fica. Porque eu não quero perder a presença. Eu anotei aqui algumas coisas para terminar, porque eu quero só fazer mais uma coisa nesse momento.
Tem gente procurando experiências extraordinárias e perdendo o milagre de ter a família reunido num jantar simples. Nem toda cura acontece no altar. Algumas começam numa conversa honesta no sofá. O extraordinário de Deus quase nunca vem vestido de espetáculo. Muitas vezes vem vestido de rotina. Pai, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço por esse dia. Te agradeço pela tua presença. E como Moisés orou ao Senhor, nós oramos nessa noite. Senhor, nos ensine a contar os nossos dias de tal maneira que a gente alcance um coração sábio para discernir a tua vontade para a nossa vida. Te agradeço, Pai. Saltou no meu coração mais uma passagem que eu quero trazer a você, porque uma pergunta veio. Talvez alguém aqui nessa noite possa perguntar, ou até se questionar: e o que acontece comigo que perdi muito tempo? O que acontece com a minha vida que perdi o crescimento dos meus filhos, tempo de qualidade com a minha esposa, com meu marido, com as pessoas que eu amo? Não tem mais como voltar atrás do tempo que passou. Nunca mais você vai ter o tempo que passou. Acredite nisso, nunca mais. Mas tem uma coisa linda no Evangelho, sabe o que é? Uma profecia que o Senhor deu a Joel pode reverberar na nossa vida diária. Joel 2:25, a Bíblia diz assim: eu vou restituir os anos que foram consumidos. E sabe o que significa restituir os anos que foram perdidos? Não é trazer de volta o tempo que passou, porque ele não volta. Mas os próximos dias que estão por vir podem ser tão melhores, tão bons, tão esperançosos, que você vai olhar para trás e não vai te machucar mais. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. Os dias que estão por vir serão bem melhores. Eu declaro restituição na sua casa. Eu declaro restituição no seu casamento. Eu declaro restituição no seu ambiente familiar. E que na sua casa haja danças. Que na sua casa haja louvores, risos, leveza. Leve a vida com mais leveza, não levianamente, mas com mais leveza. Aprenda a viver a graça da vida. O sol que nasce para os justos, nasce para os injustos. A chuva que cai para os bons, cai para os maus. Deus é bom e Ele está se expressando em todo tempo. Em todo tempo Ele está se expressando. Que você aprenda a provar da graça da vida na vida ordinária. Obrigado, Pai. Aleluia. Fica de pé nesse momento. Se você está aí com a sua esposa, com o seu marido, com o seu irmão, filho, pai, irmão em Cristo, dá um abraço aí generoso. Expressa gratidão. Expressa honra. Que na sua casa haja danças. Que você perdoe o que te machucou. Seu casamento restaurado, sua saúde restaurada. Que você aproveite o dia que se chama hoje. Olha para mim, irmãos. Nunca despreze o poder de um abraço. Sabe por quê? Ano passado, quando eu fui fazer a minha cirurgia para a retirada do tumor, eu vivi isso
no momento que antecedeu a cirurgia, na sala de espera da cirurgia, eu não sei te dizer, nem mensurar, quantificar e traduzir para você o que é dar um abraço na sua esposa e no seu filho, sem saber se você volta. Foi o melhor abraço que eu dei na minha vida. Nunca despreze o poder do eu te amo, o poder de um abraço, o poder de perceber aqueles que Deus te deu para cuidar. Levanta tuas mãos, agradece ao Senhor. Pai, te amamos, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse dia. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua unção que nos ensina todas as coisas. Obrigado, Pai, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Algo novo está por vir. Por que você não dança? Algo novo está por vir. Por que você não se diverte? Os dias de deserto já ficaram para trás. Os rios de novidade estão transbordando. Esqueça o que passou, assim diz o Senhor. Espere para ver. Algo novo está por vir. Abraça aí a tua esposa, teu filho, teu marido e diz isso para ela, canta isso para ele. Por que você não dança? Ou seu irmão em Cristo. Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Por que você não se diverte? Aí vem o sobrenatural. Algo novo, 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 vinho novo, vinho novo, vida nova, novo som, roupa nova, vestido estamos com sua justiça. Novo céu, nova terra, dias de glória nos esperam. O nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Vinho novo, vida nova, novo som, roupa nova. Vestido estamos com tua justiça e salvação. Novo céu, dias de glória nos esperam. O nosso Deus, algo novo está por vir. Por que você não dança? Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Por que você não se diverte?
Porque você não se diverte. Algo novo na sua casa, algo novo no casamento, algo novo nos negócios, algo novo no chamado, algo novo na vida comum, algo novo está. Deus abençoe vocês, foi uma honra, irmãos. Beijo. Aleluia, glória a Deus, você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você orasse em outras línguas. Nós temos alguns convites para fazer para algumas pessoas. Esse é um momento muito importante do nosso culto, irmãos. Eu queria convidar você que ainda não fez de Jesus Senhor da sua vida. Você que entende que precisa de um ajuste na sua vida, talvez no teu casamento, na tua família, e sabe que sozinho você não pode fazer, é porque está faltando algo na sua vida. A Bíblia diz que Ele enviou o seu único Filho para morrer por mim e por você, para que a condição de pecador que nós tínhamos, que nós estamos vivendo nela, possa ser mudada por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele morreu por você, irmãos, para te dar uma vida nova, para que algo novo, como a gente cantou agora, possa de fato ser estabelecido na tua casa, na tua família, no teu casamento. E se você está aqui essa noite e ainda não se rendeu a Jesus, a Bíblia diz que você só precisa fazer duas coisas: crer no seu coração que Ele morreu e ressuscitou por você, e fazer uma confissão pública de que Ele é o Senhor da sua vida. Quem aqui já fez essa confissão? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí, bem forte. Agora eu quero falar com você que ainda não fez. Se você não fez essa confissão, eu quero te chamar para uma mudança que vai marcar a tua história. Se você está aqui essa noite e quer confessar Jesus como Senhor da tua vida, quer entregar a sua vida a Ele, faz um sinal com a tua mão. Eu quero orar